Bom, gente, boa noite para todo mundo novamente. E o assunto hoje que me foi solicitado aqui é um assunto que eu amo de paixão e um assunto assim um pouco denso, mas a gente vai tentar levá-lo aqui de uma maneira interativa, né? Ao longo desse próximo horário aí. Então, nós vamos falar sobre o raciocínio clínico na enfermagem avançada, o pensamento crítico do enfermeiro nessa enfermagem avançada. Bem? Bom, para isso, essa apresentação vai ter 4 objetivos. E eu troquei uma ideia com o Daniel mais cedo e a gente acha assim que talvez o melhor, a partir do momento que vocês forem mandando, eu não vejo o chat aqui, mas a partir do momento que vocês forem mandando as perguntas aí, vai acontecer um compilado e no final eu me disponho, a gente bate um papo e responde tudo, tá bem? Então vamos lá. São 4 objetivos. O primeiro objetivo, nós vamos estabelecer a relação entre raciocínio clínico do enfermeiro e diagnóstico de enfermagem. Segundo objetivo, nós precisamos determinar a importância da utilização de um sistema de classificação, um sistema de linguagem padronizada, ou seja, uma taxonomia, com acurácia no raciocínio clínico para a prática avançada do enfermeiro. O nosso terceiro objetivo a gente vai exemplificar a alta performance do enfermeiro utilizando o processo de enfermagem. Nós vamos ensinar detalhadamente como que tem que ser feito isso. E o último objetivo, nós vamos definir as habilidades e competências necessárias para o enfermeiro do futuro. Ok? Então, vamos lá. Nosso primeiro objetivo. Então, para a gente poder atingir o nosso primeiro objetivo, nós precisamos estabelecer as conexões. Aonde que o raciocínio clínico, o pensamento crítico do enfermeiro guarda relação com a segunda etapa do processo de enfermagem, que é a etapa dos diagnósticos de enfermagem. E para isso, a gente precisa definir o que é esse tal desse pensamento crítico. Então, eu gosto muito da definição da Lefebvre, desse último livro dela do ano passado, onde ela coloca assim, que todo processo voltado para habilidades intelectuais e que o enfermeiro vai analisar e chegar a um resultado esperado a partir da necessidade de saúde do paciente, neste momento o enfermeiro está realizando um raciocínio clínico, ou seja, fazendo um pensamento crítico na enfermagem. Dito isso, nós precisamos falar sobre essas necessidades de saúde. E para isso nós vamos nos remeter à doutora Wanda Horta, que lá em 1979, nós não éramos nascidos, nenhum de nós que está nessa web agora, ela já deixava muito claro para a gente. Que as necessidades são essas, gente? São aquelas necessidades que precisam estar em equilíbrio. São aquelas necessidades que, para serem supridas, elas precisam estar em equilíbrio. As necessidades relacionadas a todas as esferas do comportamento humano, do paciente, família ou comunidade. Ok? Todo mundo já sabe aí os princípios e pressupostos. Eu tive a oportunidade de assistir às aulas anteriores dos colegas e cada um falou, né, de uma fase do processo e tal. Então, nós já sabemos que são as necessidades psicobiológicas, psicossociais e espirituais, que são os postulados da teoria das necessidades humanas básicas da doutora Wanda Horta. Vamos caminhar. Gente, nesse momento, nós precisamos instituir o top 3 do processo de enfermagem, porque nós estamos falando em diagnóstico de enfermagem. Então, se a gente está falando em diagnóstico, a gente precisa aqui fazer o top 3. Bom, o que é isso? Eu não vou me estender aqui, vocês já tiveram várias aulas anteriores sobre processo, mas esses 3 apontamentos nós precisamos fazer. Que são, primeiro, o processo de enfermagem, vocês precisam guardar isso, porque nós vamos usar isso lá para frente. Ele é o único instrumento científico que é privativo do enfermeiro. Então, esse é o primeiro ponto do processo que nós nunca podemos esquecer. 2, o processo de enfermagem vai nos possibilitar o pensamento crítico, o raciocínio clínico, que é o cerne dessa apresentação aqui hoje.
ok? E 3, somente através do processo de enfermagem que nós, enfermeiros, vamos conseguir tomar a tomada de decisão, ser focada no paciente, ou seja, gestão focada no paciente e resolutiva, essa decisão, a prescrição efetiva e resolutiva. Então, esses são os 3 pontos importantes do processo que nós não podemos esquecer. Vamos caminhar. E falando em processo, nós agora esbarramos no algoritmo, que é o algoritmo da vida do enfermeiro. É o algoritmo do processo de enfermagem. E a gente olha essa imagem aí, desse algoritmo, a gente pensa assim, nossa, Ana, mas que trem mais difícil. Trem é nossa aqui, tá, gente? O Daniel falou dos pães de queijo, aí aos poucos nós vamos introduzindo aí, além dos pães de queijo, as outras expressões. A gente olha esse algoritmo e fala assim, nossa, mas aqui vai dar um bug aqui na minha cabeça. Gente, vocês vão ver que todos nós, enfermeiros, fazemos isso aí de trás para frente e de frente para trás. Às vezes de uma forma intuitiva, mas isso é feito. Então, nesse momento, a gente precisa colocar isso de uma forma mais científica e de uma forma que seja registrada, tá bem? Bom, em cinza escuro, aí a gente vê as 5 etapas do processo de enfermagem, que já foram tão faladas aqui anteriormente. A primeira, todos nós sabemos que é a etapa de investigação, correto? Nessa etapa de investigação, nós temos 6 passos. E agora nós vamos fazer um recorte no nosso algoritmo e vamos nos ater a esses 6 passos nesse primeiro momento. O primeiro passo da primeira etapa é a coleta de dados. Gente, neste momento, o enfermeiro, ele tem que realizar essa coleta de dados de uma forma minuciosa, rigorosa, através da anamnese do exame físico apurado, com bastante acurácia. E essas informações, esses dados objetivos desse paciente, eles deverão ser coletados através do paciente e de prontuários, de resultados de exames, de imagens, na literatura, com os familiares, enfim, eu brinco com os alunos assim, que o artista vai aonde o povo está, né? Então, aonde a informação que eu preciso estar, eu tenho que buscá-la. O objetivo desse primeiro passo é, eu preciso identificar todas as necessidades de saúde, os problemas, as preocupações, as reações humanas desse paciente. Isso tem que ser muito criterioso, tá bem? Bom, depois do primeiro passo, a gente passa para o segundo passo da primeira fase, que é a identificação dos indícios e a realização das inferências. E nós vamos treinar isso um pouco aqui, exercitar um pouquinho para frente. Então, através dessas evidências coletadas aí, nós começamos a inferir. Então, aqueles dados objetivos, subjetivos, o paciente fala para a gente, eu estou sentindo muito cansado, eu estou tossindo muito, eu estou expectorando, assim, assado, eu estou achando que eu estou com febre. A gente precisa constatar isso com os dados objetivos, né? Ele está falando que está com febre, então vamos, né, constatar, será que tem leucocitose também? A temperatura está alta, o paciente está queixando expectoração purulenta, vamos olhar raio-x do paciente, ver se tem alguma imagem aí condizente, enfim. No terceiro passo da primeira fase, nós precisamos validar esses dados coletados até então com aquilo que é padrão, com o que é normatizado na literatura. Esse momento é muito importante também, porque neste momento, a gente, se essa validação não for precisa, rigorosa, nos induz a erros futuros. E esse momento a gente precisa, então, validar isso tudo com o que é padrão para nós não começarmos a fazer presunções. Por exemplo, gente, a gente vai lá, examina um paciente e às vezes você está lá escutando um atrito. Aí você fica em dúvida, é pericárdico, é pleural? Essa dúvida não pode ficar. Se eu tenho dúvida, eu tenho que constatar com outro colega, enfim, chamo um fisioterapeuta, um médico, um outro colega enfermeiro, e a gente precisa ali definir, não, esse atrito é pericárdico, ou não, ele é pleural, tá bem? Bom, o quarto passo da primeira fase
nós vamos agrupar essas informações coletadas em conjunto de informações que sejam relacionadas. Então, se nós estamos utilizando a teoria da Wanda Horta, doutora Wanda Horta, nós vamos utilizar, agrupar isso de acordo com as necessidades humanas básicas. Nós vamos agrupar os indícios relacionados à oxigenação, os indícios relacionados à segurança do paciente, os indícios relacionados à regulação cardiovascular, à regulação abdominal, enfim, de acordo com os pressupostos daquela teoria. Se é a teoria da Callista-Roy, com os modos adaptativos, se é a teoria de Oren, com sistemas de enfermagem, e assim por diante. Bom, o quinto passo, a gente começa a identificar e criar os padrões. Nós vamos exercitar isso, tá, gente? Então, às vezes a gente olha aqui e fala, nossa, Ana, isso aqui é muita coisa e tal. Vocês vão ver que isso é muito simples, todo mundo faz isso, e às vezes a gente só não vê que está fazendo na hora que faz. Esses agrupar padrões em conjuntos de informações relacionadas, então, todos os dados relacionados à necessidade de oxigenação, e começamos a, através das inferências, pensar em diagnósticos de enfermagem, conceitos de diagnóstico, em títulos diagnósticos. E o sexto passo, e não menos importante, nós precisamos comunicar e registrar tudo isso que foi coletado. Muitas vezes esse passo fica num limbo, né, gente? A gente faz isso tudo, mas não tem tempo ali para registrar, e isso compromete muito, porque através desse registro minucioso desses dados, a gente pode, o nosso próximo colega aí do plantão, né, ele tem acesso ao nosso raciocínio clínico, ao que foi raciocinado pelo enfermeiro para realizar aquela prescrição de enfermagem, os diagnósticos identificados, né, e dar continuidade. E com isso ele consegue também detectar precocemente as possíveis iatrogenias e ter uma abordagem proativa. E nós vamos conversar mais disso. Gente, então, dito isso, nós vamos voltar para o nosso algoritmo. Então, nós já vimos lá que a investigação de enfermagem, ela tem 6 passos, já destrinchamos esses 6 passos, percebemos que nós precisamos, sim, de competência clínica para realizá-los, de pensamento crítico, raciocínio clínico, né? A partir do momento que são identificados esses 6 passos, nós vamos ter acesso às necessidades de saúde, que são os sinais e sintomas e as evidências clínicas. E isso vai nos predispor à identificação dos diagnósticos de enfermagem, e, a partir dos diagnósticos de enfermagem, eu começo a pensar no porquê, qual a etiologia desses problemas que foram identificados aqui, ó, nessa primeira fase, nesses 6 passos. Então, eu começo a pensar, através dessa interpretação clínica, nas causas dessas necessidades de saúde que o paciente necessita. A etiologia do problema. E isso, a partir desse raciocínio, desse pensamento crítico que a gente vai ver aí, que envolve interpretação clínica, isso vai desencadear, vai nos levar à terceira fase, à terceira etapa do processo de enfermagem, que é a fase do planejamento da assistência, onde eu vou estabelecer e determinar os resultados que eu espero obter a partir da prescrição que eu vou fazer, lembrando que esse momento é de suma importância nós termos indicadores clínicos assistenciais, esses resultados esperados. Nós vamos ver aí que nós temos taxonomias para isso, para servir de ponto de análise da qualidade assistencial do enfermeiro, né? Indicador de qualidade. Vou prescrever e implementar a prescrição de enfermagem, sempre baseado na melhor evidência científica disponível, e vou avaliar continuamente todas essas etapas que nós falamos, que nós falamos nesse algoritmo. Lembrando que este processo, somente a nível didático, que ele é dividido nesse passo a passo, porque isso, gente, nós sabemos que acontece simultaneamente, dinamicamente, quando nós estamos lá com os nossos pacientes.
né? Eu estou examinando o paciente, eu já estou pensando nos possíveis títulos diagnósticos, o que está predispondo àquilo e tal, já estou pensando em o que eu vou prescrever, como é que eu vou poder avaliar se aquela prescrição foi efetiva ou não. Enfim, isso tudo acontece de uma forma dinâmica, não é mesmo? E a gente vê que nós todos fazemos isso no nosso cuidar. Fazemos, às vezes, não de uma forma que registra tão detalhadamente, mas a gente, todos os enfermeiros fazem isso. Mas a proposta nossa aqui é mostrar a importância de toda essa etapa, desse passo a passo e desse registro minucioso para que nós tenhamos a famosa abordagem proativa que a gente vai falar lá para frente. Bom, então vamos lá. Então, nós já sabemos que a coleta de dados é a base para o pensamento crítico do enfermeiro, para o raciocínio clínico. E nós sabemos que, através das evidências, dos achados, sinais e sintomas, isso vai nos remeter ao que nós agora vamos chamar de fatores relacionados, que diz respeito à etiologia do problema de saúde do paciente, para que nós possamos fazer julgamentos clínicos, ou seja, utilizar o pensamento crítico e identificar os possíveis diagnósticos de enfermagem dos nossos pacientes. Bom, já que nós falamos em diagnóstico de enfermagem, nós precisamos agora conceituar. O que é isso, Ana? Bom, essa definição aí de diagnóstico, ela cai igual uma luva para o nosso raciocínio clínico. Os diagnósticos nada mais são do que interpretações científicas daqueles achados que nós coletamos lá na primeira fase, naqueles 6 passos que nós falamos agora, e esses diagnósticos vão nos possibilitar o planejamento, a prescrição e a avaliação contínua do processo assistencial do enfermeiro. Gente, então é só a gente pensar, diagnóstico errado ou com baixa acurácia, com baixa precisão, o que vai acontecer? Se ele é a base para a terceira, quarta e quinta etapa, se eu errei na segunda, o que vai acontecer com as demais etapas? Sim, elas estarão todas comprometidas. Então, a gente fala até assim, que a partir do momento que a gente faz um diagnóstico de enfermagem, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque ele vai direcionar a uma assistência, a uma prescrição do enfermeiro, e essa prescrição, ela pode resolver o problema do paciente ou piorar a condição do paciente, não é mesmo? Bom, mas aí vem a pergunta, Ana, como é que essa coleta de dados tem que ser feita na enfermagem? A gente vai coletar tendo foco no cuidar do paciente ou no tratar a doença? E nós todos sabemos que o foco da enfermagem são as reações humanas e não a doença. O médico diagnostica a doença e o enfermeiro é aquele profissional que vai cuidar das reações humanas que essa doença, das necessidades detectadas, né, a reação humana que a doença desencadeou, né? Então, ou seja, das necessidades de saúde. Então, para que o nosso olhar seja de fato direcionado para essas necessidades de saúde e não para a doença, porque a tendência natural nossa, infelizmente, é direcionar o nosso olhar para o modelo biomédico, até por uma questão de construção de currículos, de grades curriculares, e uma questão também de background da profissão. Se nós não tomarmos um cuidado muito grande, a gente começa a replicar modelo biomédico, que é o que a gente vê na maior parte, né, de alguns colegas, que quando nós não temos um referencial teórico para sustentar essa coleta de dados, o que acontece? Acontece que, isso aqui, o modelo biomédico prevalece acima das teorias de enfermagem. Ah, Ana, mas esse negócio de teoria, isso é muito enjoado, eu não... Desculpa, gente. Esse negócio de teoria, eu não consigo entender, isso aí é muito teórico, e eu sou assistencial, eu estou lá na beira-leito, eu não quero saber disso aqui, não. Gente, é exatamente o contrário. As teorias de enfermagem, que são cujo processo
de enfermagem é o veículo condutor dessas teorias, elas vieram exatamente para nos ajudar na prática clínica, no nosso dia a dia, na nossa beira-leito. Elas que vão nos possibilitar esse olhar em que nós vamos compreender e atinar, né, para todas as esferas do comportamento humano. Por quê? Porque nós sabemos que as teorias possuem os metaparadigmas, que são aquelas estruturas nucleares, que são a base da profissão do enfermeiro. Aqueles 4 conceitos, conceito de enfermagem, de saúde, de ambiente e de paciente, esses conceitos que são o alicerce da nossa profissão. Então, quando o processo de enfermagem ele é sustentado por um referencial teórico, a gente não perde, a gente o risco de incutir, de replicar modelo biomédico é reduzido, porque as teorias nos lembram da nossa estrutura, da base da nossa profissão, tá bem? Por isso que é importante a gente ter o referencial teórico para poder auxiliar na coleta de dados dos nossos pacientes. Vamos lá. E aqui nós trazemos um algoritmo do pensamento crítico. Então, vamos resumir isso tudo que nós falamos até aqui. Bom, eu vou obter os dados relevantes dos meus pacientes lá na anamnese exame físico que eu fiz. Naqueles 6 passos, vou validar, vou grupar em conjunto de informações relacionadas, vou validar, vou através das evidências, fazer inferências, para depois identificar os problemas de saúde e as necessidades, problemas ou necessidades de saúde do paciente. Neste momento, eu vou utilizar o meu raciocínio clínico, o conhecimento teórico que eu tenho, conhecimento prático, a ética, o bom senso, a inteligência, a intuição, para começar a fazer hipóteses diagnósticas e definir o melhor conceito diagnóstico. Ah, Ana, mas eu estou estudando ainda, eu não tenho esse conhecimento teórico, eu não tenho conhecimento prático. Ou, às vezes, a enfermeira assim, tem muito tempo que está na assistência, mas formou há muitos anos, não teve semiologia na graduação, ou sente-se assim, com uma base de fisiologia, de fisiopatologia prejudicada, um pouco, né, precisando de aprimoramento. Gente, isso tudo são habilidades e competências que a gente pode desenvolver. Ah, eu estou com déficit em semiologia, em fisiologia. Poxa, vamos fazer grupos de estudos no hospital, vamos pegar a literatura, buscar livros. E a melhor forma são os grupos de estudos com os pares, né? Vamos, hoje, com tantas aulas aí no YouTube, pegar umas aulas de semiologia para reviver. Muitas vezes, assim, o que falta, gente, é o que a gente fala assim, é um empurrão inicial, né? Não é vergonha nenhuma a gente ter esses déficits. A vergonha é a gente saber que tem e não buscar aprimorá-los. Isso que é o problema, tá bem? Isso tudo aí, essas habilidades todas, elas são trabalhadas. E isso não acontece da noite para o dia, isso é um processo, né? Mas o cerne disso tudo é a boa vontade. Então, vamos caminhar. Vamos fazer alguns exercícios de raciocínio clínico aqui bem básicos. Vamos lá. Gente, olha só. Quando a gente, por exemplo, pega uma gasometria e o PCO2 do paciente está alto, o paciente está saturando mal, está com cianose de extremidade, você olha um raio-x, está com broncograma, eu pergunto para vocês, qual que é a nossa tendência? É a gente pensar assim, esse paciente deve estar com pneumonia. Ou a gente pensa assim, esse paciente está com a troca de gases prejudicada. O que vocês acham? Bom, a tendência, né, se a gente não estiver utilizando o processo de enfermagem associado a um referencial teórico, é a gente pensar na condição médica, na doença. Esse paciente está com pneumonia, né? E nós temos que começar a utilizar a linguagem própria da nossa profissão, a linguagem que é padronizada na nossa profissão. Então, nesse momento, a gente tem que pensar assim,
esse paciente está com troca de gases prejudicada, que é um título diagnóstico de enfermagem. Vamos caminhar? A gente vê lá um paciente queixando precordialgia, está hipotenso, pulso fino, tempo de enchimento capilar aumentado, uma taquicardia danada. Gente, eu olhando esse paciente, o que vem a primeira coisa assim na cabeça da gente quando a gente é direcionado para o modelo biomédico? A gente pensa assim, esse paciente tem infarto. Será que é infarto? Ou vocês acham que a gente pensa no diagnóstico de enfermagem? Esse paciente tem um débito cardíaco, está com um débito cardíaco diminuído. Então, eu quero trazer aqui para vocês esse momento de raciocínio para a gente pensar assim, através dessas evidências, o que está nos remetendo primeiro? A diagnóstico médico ou a diagnóstico de enfermagem? Vamos continuar. O paciente está lá com uma lesão na cavidade oral, sangramento, queixando dor. Será que a gente já pensa automaticamente, ele está com a integridade da membrana mucosa oral comprometida, que é um título diagnóstico de enfermagem lá da Ananda? Já isso vem a partir da evidência do exame físico que a gente fez no paciente, automaticamente já vem o diagnóstico de enfermagem? Vamos pensar, vamos caminhar. Estou lá com o paciente idoso, emagrecido, acamado. A gente pensa esse paciente está com risco de integridade da pele prejudicada? Nosso primeiro pensamento já é nesse título diagnóstico. Eu sei que a gente já pensa aí, olha, esse paciente, já vou aqui pensar em colchão pneumático, enfim, a gente já vai pensando lá nas barreiras à base de silicone para a região trocantérica, as proeminências ósseas e tal, mas o título diagnóstico de enfermagem nos vem à mente? Vamos imaginar um paciente prostrado, que está com dieta por sonda nasentérica. A gente pensa no risco de aspiração. Pensa nesse título diagnóstico de enfermagem. A conduta vem na hora, né? A gente pensa, eu vou levar a cabeceira desse paciente, vamos pensar em mobilização precoce, mas o título diagnóstico vem. Então é isso, gente. Nós precisamos, esse pequeno início aqui, desse exercício de raciocínio clínico, eu quero o quê? Mostrar para vocês que, às vezes, nós estamos com um olhar para o diagnóstico médico e nós precisamos voltar o olhar para os diagnósticos de enfermagem. Quando a gente vê, por exemplo, um catéter inserido no membro superior esquerdo do paciente, a gente já pensa, nossa, esse paciente tem risco de infecção. O título diagnóstico? Isso está me remetendo? Bom, neste momento aqui, a gente encerra o nosso primeiro objetivo da aula, que era estabelecer a relação do raciocínio clínico, do pensamento crítico, com o diagnóstico de enfermagem. Então, onde que eles esbarram? A gente conseguiu fazer isso. Agora nós vamos caminhar. Bom, e para a gente caminhar, nesse momento, a gente precisa fazer um background, um retorno aqui às origens, e eu prometo que é só esse slide. Porque 20 anos dando aula, a gente sabe como é que é aluno, né? Não são vocês são colegas, mas que alguns alunos falam, esse negócio de história, mas para a gente entender onde nós estamos, gente, nós temos que olhar para trás. Olha só, gente, pensem bem, em 1950, foi a primeira vez que uma enfermeira falou em diagnóstico relacionado à nossa área. Aí, 3 anos depois, uma outra enfermeira, a Vera Frey, ela teve o pulo do gato em falar diagnóstico e enfermagem, em formar essa palavra. Ela acrescentou o vocábulo enfermagem a esse termo. Gente, pensem bem, em 1953 já se falava em diagnóstico de enfermagem. Eu pergunto, nos hospitais que vocês trabalham, quem é acadêmico, quem já trabalha, todos os enfermeiros que vocês conhecem estão realizando o diagnóstico de enfermagem? E se estão realizando diagnósticos precisos e eficazes? Ou estão fazendo diagnóstico para cumprir tabela, para a ONA, porque o setor lá precisa e eu sou obrigada a fazer, enfim. E é isso que nós precisamos, nesse momento, desconstruir. Os diagnósticos, gente, eles vêm para facilitar a nossa vida, para direcionar o nosso fazer. Isso é a base da ciência da enfermagem. Bem? Bom, os diagnósticos foram introduzidos no Brasil pela doutora Wanda Horta, assim como a teoria de enfermagem dela, já naquela época,
vislumbrava a etapa dos diagnósticos, ou seja, uma enfermeira à frente do tempo, né? Bom, então, passando aí da fase da história, eu pergunto para vocês, e eu escuto muito essa pergunta. As pessoas falam muito, ai, Ana, mas por que eu preciso usar uma taxonomia? Por que eu não posso registrar com minhas palavras? Né? Eu estou lá, examinei o paciente, vi os problemas dele, mas por que eu não posso usar meu jeito de escrever? Por que tem que ser uma taxonomia? E eu vou tentar convencê-los de por que tem que ser. Bom, por literatura, é falado que, visto que as taxonomias, elas são ciência, porque elas envolvem conceitos teóricos que são articulados entre si. Isso aí já é um passo, né, um ponto para se utilizar. E elas favorecem as taxonomias a uniformização, uma linguagem uniforme para a profissão. E nós precisamos disso, porque a partir dessa linguagem uniforme, onde todos os profissionais do mundo inteiro vão utilizar o mesmo linguajar, isso nos possibilita aprofundamento em estudos, assim que a Ananda, que nós vamos citar aí, que vocês já estão vendo aí a foto, ela é utilizada por isso, porque todos esses, quando nós vamos falar aí para frente, os conceitos, as definições, são todos estudados com um rigor metodológico muito grande, né? E essa taxonomia, essa uniformização, ela vai possibilitar classificar a avaliação diagnóstica, os resultados e as intervenções. Então, por isso, gente, que a gente não pode, Ana Maria, eu vou escrever isso aqui desse jeito, a fulana lá do outro hospital de outro jeito, a Beltrana de outro jeito. Isso precisa ser uniformizado até para poder ser mensurado, né? A gente não mensura variáveis diferentes, as variáveis têm que ser iguais, entre outros tantos benefícios das taxonomias. E eu vou me ater aqui hoje à Ananda por 2 motivos. Porque ela é a taxonomia mais utilizada no mundo, em todos os continentes ela é utilizada, traduzida para mais de 20 idiomas em 33 países. Tem mais de 30 anos de taxonomia, que é revisada a cada 2 anos. Isso mostra o quê, gente? Consistência. É uma taxonomia já solidificada, né? E anterior, né, durante um primeiro momento, ela foi feita, né, pelos enfermeiros norte-americanos, mas isso já mudou. Essas últimas atualizações, a última edição aí, já mostra que tem enfermeiros de 40 países, sendo que 2/3, ou seja, mais da metade, não são enfermeiros americanos, ou seja, o mundo inteiro utiliza a Ananda. Já está na 11ª edição. E nós temos, além da Ananda, o pacote completo de intervenções e de resultados esperados, também feitos a partir, né, dos diagnósticos de enfermagem da Ananda, ou seja, nós temos o pacote completo. Nós temos o problema identificado, a necessidade, que são os diagnósticos, a taxonomia Ananda, e nós temos os indicadores clínicos a partir desses diagnósticos para serem nossos indicadores assistenciais, e nós temos as prescrições para cada um desses diagnósticos. Às vezes, gente, os alunos falam muito assim para mim, ai, Ana, o aluno, o enfermeiro em consultoria que a gente vai dar, ai, Ana, mas não está me vindo aqui nada na cabeça do que o enfermeiro pode prescrever, eu não estou, assim, conseguindo pensar em nada. Gente, quando eu vejo que a ANIC tem mais de 13.000 atividades que guardam relação com a nossa profissão, né, direcionadas aos diagnósticos, à área de conhecimento da enfermagem, aí a gente vê a amplitude da ciência que é a enfermagem, né? Então, se eu estou, eu não sei que eu tenho um Ananda, um ANIC, um ANOC, isso aí, gente, às vezes as pessoas me perguntam assim, Ana, mas eu tenho que levar isso para o plantão? Olha, no começo de construção, sim, deixa no centro de estudos da unidade que você trabalha, que sirva para todos os colegas, não é mesmo? Mas isso depois, com a clínica, né, o perfil da unidade que você trabalha, ele vai, com o tempo, esse perfil diagnóstico vai sendo traçado
né? Por exemplo, você trabalha em unidade cardiovascular, vocês vão vendo que os diagnósticos vão se repetindo, porque é o perfil da clientela. E isso vai ficando mnemônico para todo mundo, tá bem? E aí nós voltamos aqui num artigo que eu acho interessante, da doutora Dinádia Almeida e da doutora Emília Carvalho, onde elas fizeram aí uma triagem da contribuição dessas linguagens padronizadas, né, NANDA, NIC, NOC, enfim, CIP, para o raciocínio e para a prática da enfermagem. E olha o resultado que elas chegaram. Olha como é interessante, gente. Elas colocaram o seguinte, que mais do que proporcionar um método claro para a documentação, as taxonomias fornecem orientação e apoio para o enfermeiro em seu raciocínio clínico. E elas nomeiam os fenômenos de interesse da enfermagem. Ok? Olha que legal. Todo enfermeiro sabe a definição do infarto do miocárdio. Todo mundo sabe. Mas, será que todo enfermeiro, e ele é um diagnóstico médico, infarto miocárdio, mas todo enfermeiro deveria saber a definição de troca de gases prejudicada, que é um diagnóstico de enfermagem. É aquele raciocínio que nós fizemos lá no começo, né? A nossa tendência, até por uma questão de formação, de anos de profissão e de grade curricular, se não utilizarmos o referencial teórico e se... deixa eu ver como que eu falo isso aqui. Se os nossos colegas educadores não entenderem, né, a forma de ministrar uma disciplina de SAI, né, porque muitas vezes, gente, o que eu percebo, assim, a SAI fica chata para os alunos, né? O aluno pensa assim, que é só naquela época da formação que ele precisa estudar teoria, então vai lá, a disciplina de SAI, eles vão fazer um seminário lá e pronto. O aluno não vê isso ao longo da graduação, nos demais componentes, nas demais disciplinas. Ele vê essa disciplina lá no terceiro período, na maior parte das instituições do Brasil inteiro, e pronto, depois nunca mais vai ver falar, e você vai fazer uma pós-graduação, às vezes lá na pós vê, gente, isso está errado. Essa disciplina, ela tem que ser a base, o cerne da matriz curricular, ela tem que ser vista do primeiro período, obviamente, de acordo com o entendimento do aluno de primeiro período, mas ela tem que ser linkada com todas as demais disciplinas da grade curricular até o 10º período, para esse aluno, quando formar esse egresso, ele não saber trabalhar de outra forma, se não sustentado no processo de enfermagem. Isso é a base da ciência do cuidar. Isso é a nossa profissão, né? Então, nós temos aí uma meia-culpa. A gente tem que fazer, enquanto educadores, uma meia-culpa. Se a gente fala assim, mas olha, eu vi sim esse negócio de SAI, a gente faz muito processo seletivo para professor, para preceptores, né? Eles falam, eu vi, mas eu preciso voltar. Gente, não tem isso de voltar, isso não pode sair da gente, né? É a base da nossa profissão, tá bem? Então, vamos caminhar. Bom, feito o perdão, estou indo para trás, indo para frente. Bom, então nós vamos falar aqui rapidamente como nós precisamos explicar como é que a NANDA ocorre para a gente poder até respeitar, né, e assim acreditar naquela taxonomia. Eu preciso entender como que ela foi estruturada para eu ver que não tem nada ali, tudo é muito conectado, né? Tudo tem uma lógica, um rigor metodológico e científico, não é mesmo? Então, olha, a NANDA, ela é organizada em 3 níveis. Nós temos os domínios. Ana, mas que domínio, o que é isso? Domínio, que coisa e tal. Domínio nada mais são do que as esferas, as áreas, os problemas de atuação e as necessidades que o enfermeiro tem que dar conta. Isso que é o domínio, da área de conhecimento da enfermagem. Dentro dos domínios, nós temos as classes, que são agrupamentos comuns de títulos, perdão, as classes referem a esses agrupamentos de comuns àquele domínio, nós vamos citar aí para frente, e dentro dela os títulos diagnósticos. Então, nesse momento, eu penso, eu tenho um domínio, que são os problemas, as necessidades, que são da minha área de atuação enquanto enfermeiro, dentro desses domínios, umas classes e subclasses que guardam relação com aquele domínio, e dentro dessas classes nós temos os títulos diagnósticos, que é o que nos
que nós precisamos para fazer o raciocínio clínico aqui do enfermeiro. Tá bem? Então, aí ilustrando, ó, em vermelho, a setinha vermelha, 13 domínios, eles estão aí, promoção da saúde, nutrição, eliminação e assim vai. Dentro dos domínios, as classes vão focalizar aí, vão focar no segundo domínio, nutrição, e na primeira classe do segundo domínio, que é a ingestão, ok? Vamos fazer um recorte disso aí e vamos trazer para cá. Então, assim é apresentada a Ananda. Aqui nós temos a classe 1 do segundo domínio, que a gente viu lá, e dentro dessa classe nós temos todos esses títulos diagnósticos que vocês estão vendo aí. Produção insuficiente do leite, amamentação ineficaz e assim vai. Tá bem? Então lembrem, domínio, classe, título diagnóstico. Só isso que nós precisamos saber. Bom, o que é outro ponto importantíssimo que agora nós temos que focar a nossa energia aqui? É a definição. Então, o que nós precisamos? Gente, precisamos lembrar que existem os domínios, que são os grandes problemas, né, as necessidades que o enfermeiro tem que dar conta, dentro dele as classes que guardam relação com ele, e dentro delas os títulos diagnósticos. E cada título diagnóstico tem uma definição, e ela é importantíssima para o nosso raciocínio clínico. Aí você está vendo, vocês estão vendo o título diagnóstico, produção insuficiente do leite materno. Ok. Ele foi aprovado a primeira vez em 2010, revisado depois e tem um nível de evidência dele, 3.1, nível excelente, foram pesquisas robustas, estudos robustos. Então isso, gente, mostra que a Ananda, ela não foi feita aleatoriamente, não foi assim uma coisa, vamos listar aqui em ordem alfabética, vamos julgar aqui referência bibliográfica, não, tem um rigor, tá bem? Então, o que ela nos faz? Quando o suprimento inadequado de leite materno para atender o estado nutricional de lactente ou uma criança, toda vez que acontecer isso, o paciente vai ter uma produção insuficiente do leite materno. Então, o que nós precisamos lembrar? Que a definição é importantíssima para o conceito, o título diagnóstico que eu estou pensando em elaborar para o meu paciente. Vamos caminhar. Gente, são esses componentes estruturais dos diagnósticos de enfermagem, segundo a Ananda Internacional, essa última Ananda aí. Todo diagnóstico tem um título e uma definição. Todos têm, ok? Fatores relacionados e características definidoras vão estar presentes nos diagnósticos com foco no problema. A gente vai citar fatores de risco nos diagnósticos de risco. E essas condições associadas e população de risco são componentes estruturais novos que foram inseridos na Ananda e que nós vamos citar alguns aí para frente, tá bem? Vamos lá. Então, em relação às categorias, né? Quantas categorias diagnósticas que existem? 3. Muito simples. São os diagnósticos com foco no problema, os diagnósticos de promoção da saúde e os de risco. E os diagnósticos de síndrome? Nós vamos detalhar, falar sobre eles aí para frente. Então, nós vamos lembrar. Por enquanto, são 3. Quando que eu identifico um diagnóstico com foco no problema? Muito simples. Sempre nós vamos lembrar dos pés. Ana, eu vou usar os pés para diagnosticar? Vai. Onde o P é o problema, quer dizer, a condição de saúde do paciente já está instalada. O E, nós vamos pensar na etiologia desse problema, que vai ser o nosso fator relacionado à causa desse problema. E o S, a sintomatologia. São os sinais, sintomas, evidências que levaram a concluir que esse problema existe. Então, sempre que eu pensar em diagnóstico com foco no problema, eu lembro dos pés, ok? E aí, na seta, nós temos aí alguns exemplos. Examinei o paciente, gente. Vi lá que ele tem uma queilite, um sangramento no palato. Na minha anamnese, exame físico, eu vi isso. Então, ele já tem o problema. O problema está lá, instituído. Aí eu vou pensar no título e no fator relacionado. O título, eu vou procurar o domínio, a classe e localizar o título. Ler a definição do título e ver se ela guarda relação com os achados clínicos que eu coletei no paciente, a queilite e o sangramento no palato.
Peraí, deixa eu abaixar aqui, porque eu não estou conseguindo ler o resto aqui, gente. Aí tá. E aí, a partir disso, eu vou elaborar o meu diagnóstico com foco no problema. Integridade da membrana mucosa oral prejudicada, esse título está lá na ANANDA, relacionada a trauma mecânico. Vamos imaginar que esse paciente está conosco lá e está com a queda de base de língua, eu tive que colocar uma cânula de Guedel nele. Então, a origem, a causa da quelite do sangramento no palato do paciente foi a cânula de Guedel. A evidências, características definidoras, eu coletei no momento que eu fiz a anamnese e exame físico. Então, o diagnóstico com foco no problema ficou assim elaborado. Integridade da membrana mucosa oral prejudicada, relacionada ao trauma mecânico secundário à cânula de Guedel, evidenciado pela quelite e o sangramento no palato. Ok? Bom, vamos para outro exemplo. Examinei o paciente e vi que ele está com a ausculta ruim, está com roncos bilaterais, difusos, uma frequência respiratória de 28 incursões respiratórias por minuto, o paciente está taquipneico, e está com a redução de reflexo de tosse. Fui lá nos domínios, dentro dos domínios procurei a classe, dentro da classe o título diagnóstico, li a definição do título diagnóstico e pensei, a partir do momento que eu fiz a anamnese exame físico, fiquei pensando, gente, por que esse paciente está com esses roncos, com essa frequência respiratória aumentada, está com diminuição de reflexo de tosse? Aí eu falei, esse paciente está com secreções retidas. Vi lá, vi o paciente com raio-x congesto, enfim. Elaborei assim o meu diagnóstico com foco no problema. Desobstrução ineficaz das vias aéreas, relacionada a secreções retidas, evidenciado pela ausculta que eu fiz dos roncos bilaterais difusos, a frequência respiratória aumentada e a diminuição do reflexo de tosse. Então, lembrem sempre, eu preciso ter o título, o fator relacionado e as características definidoras quando eu falo de diagnóstico com foco no problema. Vamos caminhar. Bom, e os de risco, Ana? Os de risco nós já falamos que eles não têm fator relacionado, fator causal, porque o paciente ainda não tem a condição instalada, ou seja, ele não tem a quelite, o sangramento do palato, mas ele tem uma potencialidade, um risco potencial para desenvolver. Então, ele tem dois componentes estruturais, que é o título e o fator de risco, ou fatores de risco, tá bem? Um adendo aqui importante. Desta última taxonomia para frente, essa última revisão da ANANDA, a expressão de ligação do fator de risco ao título é evidenciado por. Então, nós precisamos lembrar disso aí, tá? Bom, e vamos lá. O paciente está lá comigo, está fazendo uso de terapia medicamentosa com anticoagulantes orais. Eu sei que esse paciente tem um risco de sangramento, evidenciado pelo uso dessa medicação com anticoagulantes orais. Então, ele ainda não tem o sangramento instituído, instalado, mas ele tem o risco para aquilo. O paciente que está internado na unidade, que todo domingo ia à missa ou ia ao culto, enfim, e está lá com a gente já tem 3 meses, não está indo, enfim. Então, esse paciente tem um risco de religiosidade prejudicada, evidenciado pela impossibilidade dele manter aqueles hábitos religiosos que eram um costume de vida dele, tá bem? Da mesma forma, eu vou nos domínios, nas classes e nos títulos diagnósticos para os diagnósticos de risco. E os diagnósticos de promoção à saúde é a mesma coisa dos diagnósticos com foco no problema. Só que eles não falam de condição de problema de saúde, de condição instalada. Eles referem ao julgamento clínico, a um raciocínio clínico do enfermeiro a respeito de uma motivação e um desejo de aumento de bem-estar do paciente, tá bem? Eles também têm 3 componentes estruturais, sendo o título, fator relacionado a fatores e as características definidoras. E nesse momento aqui nós precisamos falar que nessa última atualização da ANANDA, ela nos trouxe os diagnósticos de síndrome que ainda estão em elaboração. Então, nesse momento, nós não vamos nos ater a eles.
E mais que esses diagnósticos de síndrome, eles podem eles podem ocorrer tanto para os diagnósticos de risco quanto para os diagnósticos com foco no problema, e são aqueles diagnósticos de agrupamentos, aquele conjunto de relações, de agrupamentos em que eles acontecem juntos, tanto o problema de saúde, o risco, quanto a intervenção, ou seja, vão ser as mesmas, tá bem? Vamos caminhar. Então, um exemplo do diagnóstico de promoção da saúde. Vamos imaginar que a gente foi lá, examinou o paciente e percebemos se ele relatou para a gente, olha, eu estou com desejo, uma vontade muito grande de enfrentar essa doença, eu estou com muito ânimo, muita fé, enfim. Eu vou lá no domínio da Ananda, nas classes, dentro das classes eu leio os títulos diagnósticos, leio a definição do título diagnóstico e chego a esse título, disposição para enfrentamento melhorado, relacionado ao apoio contínuo dos pais e amigos, e a característica definidora foi o relato verbal do paciente para a gente. Vamos imaginar um paciente, um familiar ou um paciente que agora é pai, e ele nos evidencia um desejo, eu quero mudar de hábito, agora eu tenho filho, eu quero melhorar, eu quero cuidar da minha pressão, do meu diabetes, não sei o que e tal. Então, eu vou no domínio, nas classes, título diagnóstico, leio a definição e chego a esse título diagnóstico, disposição para controle de saúde melhorado, relacionado a uma nova condição de vida, no caso desse paciente nosso, ele relatou que agora é pai e tal, e evidenciada pelo desejo de adotar um hábito de vida mais saudável, e assim vai. Ok? Bom, os 4 passos para a gente localizar, então, esses títulos diagnósticos, para ficar assim, para a gente não esquecer nunca mais na vida. Eu vou examinar o paciente, nosso paciente, vou identificar as características definidoras, fatores de risco, vou listá-los por grupo de similaridades, igual nós falamos anteriormente. Eu estou utilizando a teoria da Van der Horta, vou usar os princípios e pressupostos dela, é de hora, enfim, né? Vou localizar o domínio pertencente a eles, dentro desse domínio, a classe mais adequada, vou procurar o título diagnóstico mais apropriado, começa nesse momento a gerar as hipóteses diagnósticas. Será que é débito cardíaco diminuído? Será que é risco para débito diminuído? Será que é ventilação espontânea prejudicada? Será que é padrão respiratório ineficaz? As hipóteses diagnósticas de enfermagem. E vou verificar a definição do título diagnóstico selecionado e ver se essa definição que a Ananda nos trouxe vai estar em consonância com os achados semiológicos nossos, ok? São só esses 4 passos que nós precisamos, mais nada, gente. Então, vamos exercitar. O melhor jeito de aprender é exercitando, não é mesmo? De todos nós aprendemos. Então, vamos pensar lá, gente, nós estamos com um paciente internado lá no hospital X, e lá os enfermeiros desse hospital trabalham com a teoria das necessidades humanas básicas. Durante a coleta de dados, o enfermeiro de plantão, ele observou que o paciente tem um catéter venoso periférico no membro superior direito. Ok. Portanto, então, ele tem um equilíbrio da necessidade psicobiológica, que é a segurança física, pressuposto lá falado da teoria da Van der Horta, ameaçado. Bom, ele enquadra essa informação dentro dessa necessidade e pergunta: em qual domínio da Ananda eu devo encontrar o título mais apropriado para esse problema que eu encontrei, que é o catéter venoso central, periférico. Aí, gente, ele vai lá no domínio, tem um domínio chamado segurança e proteção. Nós já falamos aí que ele está com a segurança comprometida, que é a segurança física ameaçada, dentro da necessidade psicobiológica da teoria. Dentro desse domínio chamado segurança e proteção, na primeira classe, nós temos a classe de infecção. Então, se eu estou pensando em título em infecção, catéter predispondo à infecção, eu tenho uma classe chamada infecção. Então, ela já pensou, opa, peraí, né? Um domínio falando de segurança e proteção, eu falando de risco ambiental, né? O paciente aí com um catéter. Então, vamos pensar aqui.
Vou lá na Ananda, vejo que dentro dessa classe que eu pensei chamada infecção, tem um título diagnóstico chamado risco de infecção, e aí eu vou ler a definição dele. Toda vez que o paciente tiver com a susceptibilidade, a invasão e multiplicação de organismos patogênicos capazes de comprometer a saúde, ele tem o risco de infecção. Bom, nosso paciente está lá com a suscetibilidade à invasão e multiplicação de organismos. Enfim, o nosso paciente tem esse risco, o catéter inserido guarda relação com essa definição, então eu elaboro o diagnóstico de risco da seguinte forma: risco de infecção evidenciado pelo procedimento invasivo, que no caso meu aí foi do paciente, foi o catéter venoso no membro superior direito. Ou seja, gente, não tem dificuldade, não tem nada de diferente, nada de, né, que a gente, ao longo da prática, isso aí vai ficando muito fácil para a gente, né? Então, o que eu preciso que vocês entendam até aqui? Que a Ananda tem uma sequência lógica, que ela não é, eu não tenho que ir ali, eu vou ali no, deixa eu olhar aqui, aluno, eles gostam muito de falar assim, professora, aqui no final da Ananda tem todo um glossário aqui por ordem alfabética e tal. Não, gente, tem uma estrutura, ela tem um rigor que a gente precisa seguir, porque ele tem lógica científica. Então, o que seria? Os domínios, as classes, os títulos e a definição, tá bem? Então, aí vai uma dica para a vida de cada um. O título diagnóstico e a definição, a taxonomia nos dá. Agora, as características definidoras, o fator relacionado e os fatores de risco, o paciente que nos dá, tá? Porque senão, gente, se fosse tudo eu copiar, o que é muito comum, às vezes as pessoas pensarem, mas aí então eu posso copiar aqui também, né, Ana? Eu vou formar aqui, tudo, né? Pode ser que algum fator relacionado, característica definidora, fator de risco, que o nosso paciente apresente, esteja já vislumbrado lá na Ananda, mas não necessariamente. Vocês viram que é uma taxonomia em construção, então, obviamente, outras características definidoras, outras evidências não vão estar ali, mas o nosso paciente apresenta essas características definidoras. Então, lembrem disso. Da Ananda, eu preciso do título e da definição. Ok? Então, vamos lá. Vamos exercitar mais um pouquinho aqui. Agora, vamos dar uma avançada, né? Bom, gente, o nosso paciente está lá, chegou um paciente para a gente, eu estou vendo ele, o paciente está taquicárdico, o paciente está hipotenso, crepitando, oligúrico, urinando aí em torno de menos de 100 ml por hora, engurgitamento jugular, um ECG com QRS alargado, fígado grande na hora que eu faço hepatometria, edema de membro inferior. Então, essas evidências, esses achados clínicos, eu começo a inferir e agrupá-los em conjunto de informações relacionadas, criando os padrões para poder gerar hipóteses diagnósticas e chegar ao melhor título diagnóstico, ok? Então, eu começo a pensar, gente, poxa, paciente hipotenso, crepitando desse jeito, oligúrico, esse paciente deve estar com alteração de pré e pós-carga. Olha, mas paciente com fígado grande e edema de membro inferior, está com retorno venoso prejudicado, está fazendo congestão do sistema porta e já está também com engurgitamento jugular. Eu começo a pensar, gente, será que é insuficiência do ventrículo direito, né? Porque tudo ele tá causando essa congestão retrógrada aí nele, né? Tá crepitando, tá com engurgitamento jugular, tá com fígado grande, tá com edema de membro inferior. Então, eu começo a pensar clinicamente, igual a gente viu lá anteriormente usando conhecimento teórico, raciocínio clínico, inteligência, bom senso, ética e tal, e começo a pensar no melhor título diagnóstico. Vou lá na Ananda, no domínio 4, chamada atividade repouso. Dentro do domínio 4, na classe 4, nós temos a classe das respostas cardiovasculares. E eu estou falando aqui de coisa cardiovascular, não é, gente? Taquicárdio, hipotenso, engurgitamento jugular. Falamos aí do eletrocardiograma com QRS alargado, mais de 0,12 segundos. Então,
Então, você começa a falar, ataque cardíaco é empastado, será que é uma taquicardia supraventricular, né? Então, nessa classe que guarda relação, que são as respostas cardiovasculares, com os meus achados, eu localizo esse título diagnóstico, débito cardíaco diminuído. A primeira vez que ele foi aprovado está aí, em 75, e foi revisado outros tantos anos, tá bem? E a Ananda nos traz assim, gente, toda vez que um paciente tem o volume de sangue bombeado pelo coração inadequado para atender as demandas metabólicas, esse paciente tem o débito cardíaco diminuído. E aí eu pergunto, gente, o paciente que está urinando pouco, fígado grande, QRS empastado, engurgitamento jugular, hipotensão e tal, ele tem o volume de sangue bombeado adequado para atender? Não, não é adequado, né? Então, a definição do título diagnóstico guarda relação com os meus achados clínicos e eu posso definir o débito cardíaco diminuído do paciente. Bem, vamos para outro raciocínio. Continuando, aquele paciente que nós pegamos lá, que ele estava falou para a gente que está cansado, com febre. Esse paciente está com secreção espessa no tubo, eu olho o raio-x e vejo que ele está com atelectasia e que está com um desvio aí de traqueia para o lado acometido, a ausculta totalmente abolida do lado esquerdo, e toda vez que eu viro o paciente decúbito, coloco ele no decúbito direito, que ele precisa ventilar com o pulmão que está comprometido, a saturação cai. O paciente com leucocitose importante, um febrão danado, começa a fazer inferência. Olha, o paciente está com temperatura elevada, com exposição ambiental, deve ser uma infecção pulmonar, e aí eu estou vendo esse raio-x aí mostrando uma telectasia, será que tem pneumonia associada e tal? E aí, gente, com esses achados, eu vou lá na mesma classe que fala das respostas cardiopulmonares, dentro dela também nos diz sobre respostas pulmonares, né? Sinais e sintomas relacionados ao cometimento da oxigenação. E eu chego nesse título aí, padrão respiratório ineficaz. E a Ananda nos traz que, segundo as pesquisas de todos os autores que estudaram esse título, padrão respiratório ineficaz, e as suas características definidoras, os seus fatores relacionados, olha, ele foi revisado, olha quantas vezes, aprovado em 80, revisado em 96, 98, 2010, 2017, um nível de evidência forte. Eles chegaram à conclusão que toda vez que a inspiração ou expiração não proporciona uma ventilação adequada, o nosso paciente vai estar com o padrão respiratório ineficaz. E diante, de tantos achados aí, paciente né, com queda de saturação, com pulmão ruim, o nosso paciente tem o padrão respiratório ineficaz. Então, os achados semiológicos que eu coletei guardam relação com a definição proposta pela Ananda, que foi amplamente estudada e com nível de evidência que está aí. Ok? Então, gente, para a gente resumir isso tudo aqui, onde que a semiologia esbarra com o processo de enfermagem? O achado semiológico que eu identifico lá na coleta de dados, sempre direcionado por um referencial teórico próprio da enfermagem, para a gente não correr o risco de ter só o olhar biomédico, olhar só a doença, através do raciocínio clínico do enfermeiro, ele, através das evidências, faz inferências. O que está levando esse paciente a estar taquipneico, a ter secreções retidas, a estar com esse edema de membro inferior e com essa hepatomegalia e congestão de jugular? Eu começo a inferir. Vou definir o problema ou necessidade de saúde, que é o título diagnóstico, estabeleço ele, indo lá nos domínios, classes, que nós já vimos, e vou começar a pensar na melhor maneira de resolver esse problema que foi estabelecido. Através de uma prescrição baseada em evidência e de uma avaliação contínua das respostas humanas desse paciente ao que eu prescrevi,
porque eu posso piorar a situação dele. Por exemplo, gente, imagina esse paciente nosso aqui, ó, perdão, que toda vez que a gente faz a mudança de decúbito nele, foi o técnico chega lá para você e fala: ai, Ana, você prescreveu lá para eu mudar o paciente a cada 2 horas, mas olha, Ana, toda vez que eu mudo, ele coloca o decúbito lateral direito, ele satura, o paciente vai com saturação de 40. E se eu não estiver examinando o paciente, avaliando continuamente, eu mato ele, né, gente? E a gente fala: não, aqui tem que ter esse protocolo. Todo 2 em 2 horas você tem que mudar o paciente. E aí a gente pode correr o risco de piorar a condição dele. Então, uma coisa é você falar: não, pode, é protocolo, tem que mudar. Outra coisa é falar: não, fulano, não, nós estamos esperando sim, ele tem uma telectasia, então nós vamos fazer um decúbito aí, vamos colocar ele numa posição que ele estabiliza essa saturação, mas é importante a gente fazer essa descompressão dele e tal. Enfim, são situações distintas, né, gente? Em uma, eu mostro que eu tenho pensamento crítico, que eu planejei um cuidado para ele, que eu sei que ele tem aquilo. A outra é seguindo protocolo que está lá instituído para qualquer pessoa que cai naquele leito lá, né? Qualquer um, o paciente pode estar andando, mas está lá, tem que fazer a mudança. Ou seja, os protocolos que não são inteligentes, né, que a gente fala, tá bem? Mas isso, gente, a gente vê que todos nós já fazemos isso, às vezes de uma forma empírica, mas a gente precisa começar a colocar isso nas linguagens da nossa área de domínio, da nossa profissão, que é a ciência da enfermagem. Meus amigos, neste momento, nós conseguimos concluir o segundo objetivo da nossa apresentação. O primeiro foi: nós estabelecemos já a relação entre raciocínio clínico e diagnóstico de enfermagem. E o segundo, nós determinamos a importância em se utilizar uma linguagem padronizada e a importância do enfermeiro, da acurácia do pensamento crítico do enfermeiro, a acurácia, o refinamento no diagnóstico de enfermagem para a prática avançada. Porque nós vimos que se o diagnóstico der zebra, tudo lá para frente vai dar zebra. Então, vamos passar para o nosso terceiro objetivo. Bom, para a gente falar do nosso terceiro objetivo, nós precisamos lembrar que o processo de enfermagem é a base científica para a segurança do paciente e que cuidado seguro salva vida, não é mesmo? Ou minimiza, salva vidas, evitando os eventos adversos ou minimizando eles, correto? Bom, vimos aí que se eu fizer uma anamnese ou exame físico de forma incompleta ou errôneo, isso tudo aí para frente, o diagnóstico vai ser impreciso ou vai ser diagnóstico que não vai resolver em nada a condição do paciente, porque não vai prescrever nada que vai ser efetivo para o paciente, não vai trazer nenhuma as abordagens não serão efetivas nem resolutivas. E ninguém quer isso, né, gente? Porque aí seria nós fingirmos que nós somos enfermeiros e estamos fingindo que estamos atuando. E nós precisamos ser proativos, resolutivos. Nós somos gestores do cuidado, né? O nosso foco é assistencial, é cuidar do paciente, não é mesmo? Então, meus amigos, a literatura nos traz assim, que os enfermeiros eles precisam de conhecimento e experiência necessários para realizar de forma segura e precisa a detecção dos problemas do paciente. Então, é isso que nós precisamos, é intervir antes de acontecer. É o que a gente fala de uma abordagem proativa, né? É trabalhar com a predição do cuidado. Esse é o pulo do gato do enfermeiro, mesmo? E aí a literatura nos fala por que nós, enfermeiros, muitas vezes não conseguimos ter um cuidado efetivo. São 4 motivos. E do lado amarelo, do lado direito, eu trago para vocês a causa desses motivos. O primeiro que a literatura fala é que, muitas vezes, nós, enfermeiros, não temos o reconhecimento precoce, falta para a gente aquele tino de reconhecer precocemente as evidências. E onde que isso mostra a nossa deficiência, gente? Na primeira fase do processo, exatamente na semiologia. Porque eu não estou sabendo, aquilo que eu coletei,
lá na anamnese, no exame físico, eu não estou reconhecendo se aquilo ali é importante, se é prioritário, ou às vezes nem cheguei a coletar, né? Ah, fui lá, examinei o paciente, mas não vi que o paciente está crepitando, não vi que ele está com fígado grande, não vi que ele está com edema importante, que está claudicando diurese, enfim. O segundo motivo é a falta da noção exata da gravidade da doença. Então, o paciente está lá, taquicárdico, mas ainda com segurando a pressão arterial, mas já com outra sintomatologia aí, começando aí a fazer hipoglicemia, enfim. E eu não consigo reconhecer o percurso da doença, eu não sei onde que isso vai levar, né? Então, eu não reconheço a gravidade daqueles sintomas. Por exemplo, que o paciente que está ali, começou com uma febre, eu não reconheço que aquilo ali é um potencial sepsis para mim, tá? Isso mostra a nossa deficiência na fisiopatologia. Terceiro motivo que a literatura mostra é uma prescrição de enfermagem ou tardia, ou que não tem nada a ver com a condição do paciente. Estou prescrevendo, lá, o paciente está grave, estou prescrevendo hidratar o paciente. É importante, hidratar, tá, gente? Não me entendam mal, não. Mas não guarda relação com aquela urgência daquele momento. Isso mostra para a gente, a nossa falta de acurácia na prescrição que nós estamos fazendo, a fim de que essa prescrição que eu estou fazendo realmente seja eficaz e preditora do cuidado, que ela antecipe aquele cuidado, aquele percurso da doença e não deixe ele desenvolver, né? Que um IAM não vira um choque cardiogênico, que um ACIRS não vira uma sepsis, um choque séptico. E, por fim, o manejo inadequado dos nossos pacientes. Isso mostra para a gente, que nós estamos falhando na avaliação dos pacientes, que nós já falamos que essa avaliação ela é contínua, ela acontece em todas as fases, eu estou examinando, eu estou avaliando, reavaliando, eu estou levantando diagnóstico, eu estou reavaliando, eu estou prescrevendo, estou reavaliando, enfim. E a falta de indicadores clínicos, que são os resultados esperados para o nosso planejamento da assistência, ou seja, eu não estou trabalhando com indicador clínico, eu estou prescrevendo e não estou sabendo se aquilo ali está sendo eficaz, se não está, não estou tendo parâmetro para mensurar. E a gente percebe, que isso tudo aqui do lado direito, do lado amarelo, nos fala de processo de enfermagem. Por isso que quando a gente fala que o processo de enfermagem traz segurança para o paciente e para o profissional, é nesse sentido. Ah, Ana, mas aqui eu estou vendo, olha, é tanta coisa que eu preciso aqui melhorar. Gente, não tem problema, a gente não... Isso aí é contínuo, a gente não é obrigada a saber tudo de tudo, né? Para nós nos tornarmos enfermeiros melhores e enfermeiros que trabalham realmente com a ciência do cuidado, gestores do cuidado, com foco no paciente, que é assim que nós temos que ser, nós precisamos, se a gente está reconhecendo a nossa falha ou a nossa deficiência em algum desses tópicos, a gente precisa corrigi-los. Isso é perfeito. Isso pode ser feito, né? O que não dá é eu falar, realmente, olha, eu estou pensando aqui, olha, fisiologia eu vi lá no segundo período de enfermagem e, sinceramente, depois eu fiquei mais clínica, mais gestora, enfim, mais prática, perdão, e estou deficiente nisso. Ótimo, já constatei onde que é meu problema. E ali eu vou investir para melhorar os cuidados que eu vou propor para o meu paciente. Ok? Bom, eu preciso falar para vocês que isso também é muito perguntado para mim. O pessoal pergunta assim, Ana, olha, a gente vai lá fazer uma consultoria em determinado serviço, eles falam assim, não, Ana, mas aqui, olha, a gente utiliza o debriefing, aqui nós temos bar, aqui a gente só trabalha com bundles, são os bundles mais atualizados, o Getline, nós temos TRR, que é time de resposta rápida, temos o PDCR, que é instituído, enfim, o SBAR, e tal, então aqui está muito organizado a enfermagem, ótimo, todos esses instrumentos aí, protocolos, rotinas, enfim, que eu citei, eles são ótimos, muito bons, ajudam sim a organizar o cuidado, organizar o setor, organizar a assistência, são instrumentos, beleza, mas eles não são exclusivos do enfermeiro. Todos os outros profissionais podem utilizar. Mas o que tem isso?
que tem que a gente não está realizando o que é privativo da nossa profissão e o que nos faz ser uma ciência do cuidado. Então, o único instrumento, a gente viu lá no top 3 do processo de enfermagem, que é privativo do enfermeiro, e que vocês viram que possibilita esse enfermeiro o raciocínio clínico do cuidado de enfermagem, é o processo de enfermagem sustentado pelo referencial teórico. Ah, Ana, então eu não posso usar bundle, não sei o quê? Pode e deve, mas precisa associar isso tudo ao processo de enfermagem. Esses protocolos, esses bundles, eles vão ser indicadores de qualidade utilizados para organizar, né? E vão ajudar na fase de implementação do cuidado. Eles podem ser também indicadores clínicos para a gente, tá bem? Vamos caminhar. Bom, então nós já vimos a grande expressão, né, que o povo fala, safe care, save lives, ou seja, cuidados seguros salvam vidas. E nós já vimos que o processo de enfermagem que vai nos trazer segurança para o paciente e para nós, profissionais, ok? E vimos também que ele nos possibilita essa tomada de decisão, porque a partir das reações humanas, aqueles sinais e sintomas lá da investigação, eu vou identificar o diagnóstico, eu vou prescrever resultado esperado, que serão os indicadores clínicos, e realizar a prescrição. E aqui eu quero trazer para vocês um exemplo de como a gente realiza uma prescrição de enfermagem baseada em evidência, atendendo o processo de enfermagem. Por exemplo, gente, vamos imaginar que nós temos um senhor lá de 45 anos, casado, católico, possui 3 filhos e internou conosco em pós-operatório imediato de colicistectomia. Está lá na UTI que eu trabalho. Nesse momento ele está muito grave, está instável hemodinamicamente, ele está em uso de aminas, está entubado em VM, com catéter vesical de demora, diurese bem concentrada, em baixo fluxo, está urinando muito pouco. Foram 300 ml de urina nas últimas 12 horas, ok? Lembrando, gente, isso aqui é um recorte de um caso clínico, né? Obviamente, vocês estão vendo aí que ele não está dentro da teoria, porque aqui não ia caber nesse momento, tá? Aí, gente, a partir dessa descrição, eu realizo um diagnóstico de enfermagem, por exemplo, para ele. Eu vi que o paciente está com perda de integridade cutânea, que a gente falou que ele é um POI de colicistectomia. Perdão, eu estou tão acostumada com o paciente cardíaco, que fiz um tórax com colicistectomia, e que ele tem uma exposição ambiental aumentada, porque é ferida operatória, e que está com um catéter vesical de demora. Então, aí eu vou pensar, através desses fatores de risco, que é a exposição ambiental aumentada, a perda da integridade cutânea e o dispositivo de assistência, que é o catéter vesical, eu penso, vou lá nos domínios, classe, título diagnóstico, leio a definição e chego a esse diagnóstico. Risco de infecção evidenciado pela presença de dispositivo assistencial, no caso é o catéter vesical de demora e tal. O resultado esperado, que é a terceira fase do processo. O paciente terá o risco de infecção diminuído durante a permanência do dispositivo, enquanto estiver com catéter vesical, e até epitelizar essa ferida e a permanência hospitalar. Ah, Ana, mas aí eu não estou usando a NOC, perdão. Não, eu estou fazendo um exemplo aqui de um local que não utiliza a taxonomia NOC. Utiliza a ANANDA, mas o restante ainda, imagina um setor que não está informatizado e tudo mais. Os nossos indicadores clínicos estão aí, já definidos para a gente. Vai ser o dispositivo da assistência, a ferida operatória e a permanência hospitalar. Bom, aí, gente, eu peguei aqui, por exemplo, esse protocolo da Anvisa de 2017, onde eles trazem as medidas de prevenção à infecção do trato urinário, todas baseadas em evidência, um protocolo atual, muito bem elaborado, e lá tem de vários outros relacionados à assistência, né, de pneumonia, enfim. Eu resolvi pegar esse recorte do trato urinário. São várias páginas, eu peguei um print aí de uma página mostrando, por exemplo, uma ação lá que eles estão sugerindo no protocolo. Manter o fluxo de urina desobstruído, é classe A2, nível de evidência. Esvaziar a bolsa coletora regularmente, utilizando
recipiente coletor individual, evitando contato do tubo de drenagem com o receptor coletor, é classe A2, e assim vai. São várias páginas, tá, gente? Então, nós fomos lá, nossa equipe, lá do CTI, que o paciente está com a colestectomia, né? Eu sou enfermeira de lá e sei desse protocolo, dessas medidas. Então, pensando nisso, eu vou instituir a prescrição de enfermagem baseada em evidência para esse paciente meu aí, onde eu examinei ele, identifiquei um diagnóstico de enfermagem, ele tem vários outros, né, gente? Mas eu estou priorizando aquilo ali. Esse aqui nesse momento. Coloquei o resultado esperado e prescrevo cuidado para ele. Por exemplo, 3 ações aqui relacionadas ao cateterismo vesical, tá bem? Monitorar continuamente e registrar o volume urinário, o aspecto da urina a cada hora. Comunicar ao enfermeiro sempre que a urina diminuir de 50 ml hora e falar sempre que a urina não estiver no aspecto fisiológico. Então, urina xantocrônica, concentrada, colúrica, enfim. Quem vai fazer isso é o técnico de enfermagem. Esvaziar a bolsa coletora sempre que alcançar 2/3 da capacidade de armazenamento. Utilizar um frasco individual, sem deixar que a ponta distal do sistema toque o chão ou frasco. Mantê-la protegida. Em caso de desconexão do sistema, não reconectar. Comunicar imediatamente ao enfermeiro de plantão. O técnico que vai fazer isso. Então, eu estou prescrevendo o que eu quero, as ações que eu quero que sejam realizadas para evitar a infecção relacionada ao catéter. Bem? Manter o sistema fechado do catéter vesical de demora abaixo do nível da cintura. Caso necessite elevá-lo, clampe-o antes. Posteriormente, retorne esse catéter ao sistema de posição inicial e abra o clamp. Quem vai fazer isso é a equipe. Todo mundo que manipular o paciente, vamos imaginar que o fisioterapeuta vai precisar colocar o paciente na cadeira e tal. Quem fizer tem que ter essa adoção dessa norma aí, abrir o clamp depois e clampar antes de levantar. Bom, gente, vocês viram então que essas ações foram baseadas, em protocolos, né, com nível de evidência. Então, não foi nada tirado da cabeça de ninguém, né? Então, é assim que a gente exerce a profissão, que a gente realiza a aplicabilidade do processo de enfermagem, prescrevendo ações seguras, com as melhores práticas, para evitar, no caso desse paciente, o risco de infecção relacionado ao catéter. Ah, Ana, mas aqui você falou que em epitelização da ferida operatória e em permanência hospitalar. Ok, eu deveria ter prescrito também, mas nosso foco aqui é o cateterismo vesical, nesse exemplo aqui, tá bem? Vamos outro exemplo. Gente, vamos imaginar que a gente está lá com um paciente que está com uma pressão intracraniana, o catéter de pique aumentado, está 25 milímetros de mercúrio, a pressão de perfusão cerebral desse paciente está baixa, em torno de 70, está 55. E aí, de posse desses achados clínicos, eu sei que a história clínica do paciente, ele teve um TCE, vou lá na Ananda, nos domínios, classes, título diagnóstico, definição. E cheguei à conclusão que o nosso paciente tem a capacidade adaptativa intracraniana diminuída, título diagnóstico está lá na Ananda, relacionada à lesão cerebral secundária ao traumatismo crânioencefálico que o paciente teve, e a evidência que eu tive foi a pique alta e a PPC baixa. Bom, vou primeiro fazer o aprazamento, o resultado esperado desse paciente. Eu quero que esse paciente otimize a PPC dele, a pressão de perfusão cerebral, em até 1 hora. Então, esse é o resultado que eu espero. E eu tenho o aprazamento, é 1 hora, né? Eu não posso deixar esse paciente com essa PPC baixa assim. E aí eu vou prescrever ações para minha equipe para otimizar a PPC, a pressão de perfusão cerebral. Então, eu estou pedindo aqui para a equipe, olha, gente, vocês vão manter aí o alinhamento, mente external do paciente, a cabeceira elevada a 30 graus, todo mundo, a equipe interdisciplinar. Nós vamos monitorar essa pique, registrar valor de hora em hora, e sempre que ela subir de 20 milímetros, eu quero que me comunique, ou que tiver alteração ou queda brusca, estava 15 uma hora, agora está 20, enfim, eu quero que me fala. E nós vamos analisar a forma dessa onda da pique. E toda vez que
ou a cada alteração brusca, registrar o parecer, e eu quero que seja comunicado, o enfermeiro, eu quero que comunique, né, o meu colega ou eu, ao médico, toda vez que eu perceber que a amplitude, por exemplo, da P2 for maior que P1 na onda da PIC. Por quê? Porque a gente sabe que quando P2 é maior do que P1, isso nos fala de vasculatura rígida. Então, consequentemente, complacência cerebral diminuída, reduzida. Então, isso é um dado importante que eu preciso que a equipe fique atenta. No caso, quem vai fazer é o enfermeiro. Nós vamos registrar de hora em hora esse PPC e comunicar ao enfermeiro sempre que o valor dele, que a PPC for inferior a 70 milímetros de Hg. E assim vai, gente. O que eu quero mostrar? Que eu examinei o paciente, constatei que ele está com pique aumentada, com PPC baixa, fiz o aprazamento do meu resultado esperado, que vai ser o medicador clínico, é a PPC, aí no caso, né? E as prescrições baseadas em evidência para poder melhorar, otimizar em até 1 hora a pressão de perfusão cerebral do paciente. Ok? Vamos para mais um exemplo. Vamos imaginar aqui um outro paciente. Fui lá, examinei o paciente, vi que ele tem uma úlcera, uma ferida ulcerativa, uma úlcera com tecido de granulação, a úlcera tem exudato sedoso na face anterior da perna, enfim. Esses achados aí me remeteram ao domínio, classe, dentro da classe o título diagnóstico. Eu li a definição desse título diagnóstico da ANANDA, integridade da pele prejudicada. E percebi que os achados semiológicos que nós citamos aí, a ferida ulcerativa superficial, tecido de granulação e blá, 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 ela guarda relação com a definição da integridade da pele prejudicada. E eu sei que esse paciente tem uma alteração de circulação venosa periférica, ele tem microcirculação comprometida, vamos imaginar um paciente diabético aqui. Então, eu elaboro, determino o meu diagnóstico de enfermagem da seguinte forma: integridade da pele prejudicada relacionada à alteração da circulação venosa periférica, e as evidências foram aqueles achados que a gente já falou. Vou fazer o meu resultado esperado, que é a terceira etapa. Vou falar que o paciente apresentará a cicatrização otimizada dessa lesão em até 60 dias, porque é uma ferida grande, extensa, que a gente sabe que ferida ulcerativa custa sarar, enfim. E aí, gente, eu vou prescrever cuidados para eu atingir o resultado que eu espero obter, né? Limpar o membro com água e sabão, água corrente, sabão líquido antes da troca do curativo, não deixar molhar, enfim. Todos esses achados aqui, aplicar bota de una, cobrir, enfim, a forma que vai ser o enfaixamento da bota, enfim. Essa prescrição, ela tem que ser detalhada. Eu não posso deixar dúvida na pessoa que vai elaborar. E eu tenho que lembrar que muitas vezes não vou ser eu, né? Eu fui, dei o plantão, vou voltar daí 3 dias, ou às vezes é um familiar, enfim. Eu tenho que deixar isso tudo muito bem redigido e muito bem explicitado. Lembrando que aí tudo baseado também na melhor prática, tá bem? Bom, o que nós precisamos lembrar, meus amigos? Que o registro das etapas do processo de enfermagem, esse registro minucioso que nós fizemos, ele vai evidenciar para a equipe interdisciplinar, para os enfermeiros, para os técnicos, para os familiares, enfim, o raciocínio clínico do enfermeiro. Ele evidencia o pensamento crítico durante o planejamento e a execução dos cuidados que eu estou prescrevendo. Ele vai organizar a assistência e possibilitar a continuidade dessa assistência, e ele vai nos possibilitar também avaliar se essas ações que eu estou prescrevendo lá, bota de una, aplicação de alginato de cálcio, olhar se a P2 está maior que a P1, enfim, se elas estão realmente sendo efetivas para o paciente, se eu estou conseguindo solucionar o problema que eu identifiquei. E isso nos torna gestores do cuidado. É desta forma que nós
vamos ser o que de fato a nossa profissão nos faz ser, gestores do cuidado, ok? Bom, neste momento, então, meus amigos, a gente encerra o terceiro objetivo da nossa apresentação. Primeiro, nós lembrando aqui, a gente estabeleceu a relação entre o raciocínio clínico do enfermeiro e o diagnóstico de enfermagem. No segundo momento, a gente determinou a importância da taxonomia, da uniformização da linguagem e da acurácia na elaboração do diagnóstico de enfermagem. E agora a gente acabou de exemplificar como que o enfermeiro que quer trabalhar com a enfermagem avançada, o enfermeiro que quer ter uma alta performance, tem que fazer, utilizando o processo de enfermagem, as etapas do processo de enfermagem, como elas devem ser construídas. E agora a gente passa para o nosso quarto e último propósito dessa apresentação, que é o momento da virada de chave do enfermeiro. Sabe qual que vai ser esse momento? O povo que trabalha em mercado de trabalho, eles gostam muito de falar, o momento zero, o momento isso, o momento não sei o quê. O momento zero, gente, é o momento da mudança. Quando que nós vamos mudar? Quando que nós vamos ter a visibilidade, a autonomia que a gente tanto merece e que a gente tanto pede, né? As campanhas, hashtag, não sei o quê, nas redes sociais. A partir do momento, gente, que eu tiver a adotar essa abordagem proativa, ou seja, eu ser um enfermeiro que vou trabalhar, que vou atuar com a predição do cuidado antes de acontecer, porque depois que acontece é mais fácil, não é? Então, o diferencial é adotar a abordagem, né? Ser preditor do cuidado e, com isso, eu minimizo as possíveis reações humanas, perdão, os possíveis eventos adversos. Dessa forma, eu trabalho com segurança. Ana, mas como é que eu vou fazer essa abordagem proativa? Gente, é o processo de enfermagem. Vocês viram que a gente realizando a anamnese, exame físico, criterioso, identificando e tendo acurácia nos diagnósticos. Os diagnósticos vão identificar problema e necessidade. A gente vai planejar com indicadores clínicos. A gente vai prescrever com segurança, né, utilizando sempre as melhores práticas e avaliando isso aí continuamente. Isso vai nos possibilitar essa abordagem proativa. Eu vou intervir antes de acontecer. Bem, a Margaret Looney, ela traz uma frase que eu acho muito legal. Ela fala assim para a gente, olha como é que isso é profundo e que isso dói, mas é verdade. Ela fala assim, que hospitais, UPAs, locais onde tem atendimento de saúde, SAMU, pré-hospitalar, enfim, home care, tal, em que enfermeiro não utiliza diagnóstico de enfermagem ou fazem deles apenas para cumprir tabela, ou seja, sem preocupação com precisão, vou fazer para fazer isso aqui para ficar livre, a invisibilidade da profissão pode existir. Então, gente, é exatamente isso, porque a partir do momento que eu não faço o que é da minha profissão, o que faz a minha profissão ser ciência, o que é a minha área de atuação, eu fico invisível, né? E é aquela história que a gente vê lá, todo mundo em um hospital que está de branco, é enfermeiro, enfim, né? Bom, mas isso, meus amigos, só vai ser possível, não adianta nada, você, por exemplo, você mora em São Paulo, não adianta nada o hospital X só utilizar. Em Belo Horizonte, só o hospital tal, os enfermeiros do hospital tal, que empregam, utilizam a SAI. Não resolve. Nós só vamos ter a autonomia que a gente tanto quer e merece quando toda a classe, todos nós utilizarmos a ciência da profissão para respaldarmos as nossas ações, para vocês verem que nós trabalhamos, né, em cima do processo de enfermagem com as melhores práticas, com indicadores assistenciais próprios do enfermeiro e privativos do enfermeiro. Só dessa forma que nós vamos conseguir ter essa autonomia que nós tanto merecemos e almejamos, não é isso? Bom, e que de fato, com essa emprego, né, implementação aí do processo de enfermagem sustentado no referencial teórico e os demais processos organizacionais, nós vamos ser o que a gente de fato tem que ser é ser gestor do cuidado.
ter o cuidado sempre focado, centrado no paciente. E aí eu trago para vocês, estou acabando, tá, gente? Está por alguns poucos minutos, mas nós vamos acabar até na hora. As habilidades necessárias ao enfermeiro do futuro. Quem que é um enfermeiro que o mercado de trabalho quer e precisa? Quem que é o acadêmico de enfermagem? É aquele que vai ter pensamento crítico, raciocínio clínico, é o enfermeiro que vai resolver problema complexo, problema simples, todo mundo resolve, não precisa do enfermeiro não. É um enfermeiro que vai fazer a gestão de pessoas, que vai ter criatividade, tomada de decisão, trabalhar com inteligência emocional, mas chamar a atenção aí para vocês do pensamento crítico e de resolução de problemas complexos. Para a gente resolver problema complexo, a gente tem que ter o raciocínio clínico, o pensamento crítico apurado, mesmo? E aí, ele precisa ter essas competências e habilidades que a gente mostra aqui. Analisar os fatos, os achados clínicos que a gente viu, aplicar os padrões, criar padrões através das inferências, das evidências, fazer inferências, buscar sempre informação científica, ter ou desenvolver o pensamento crítico, predizer a evolução da doença, ou seja, prever as reações humanas do paciente e transformar isso tudo em conhecimento em prol do paciente. Ok? Bom, nesse momento, meus amigos, a gente finaliza a nossa apresentação com os nossos 4 objetivos que foram propostos. Estabelecemos a relação do raciocínio diagnóstico e do pensamento crítico com o diagnóstico de enfermagem, determinamos a importância da taxonomia, a acurácia do raciocínio clínico do enfermeiro, falamos da alta performance do processo de enfermagem e definimos aqui as habilidades e competências que o enfermeiro do futuro precisa. O pensamento crítico, trabalhar, fazer gestão de pessoas, inteligência emocional e trabalhar, resolver problemas complexos. E finalizando, eu trago para vocês uma frase que eu gosto muito, em que ela fala aqui, o corpo é um. E, no entanto, tem vários membros, mas todos os membros do corpo, não obstante o seu número, formam um só corpo. Bom, para a gente ver o ser humano em todas as suas esferas psicossociais, né, do comportamento humano, somente através da aplicação de uma teoria de enfermagem sustentada de um processo de enfermagem e os demais processos organizacionais, ou seja, a implementação da SAI, que vai nos possibilitar esse olhar para esse corpo aí, com vários membros, mas que é apenas um, tá bem? Gente, eu encerro aqui minha fala e agora eu me coloco aqui à disposição de vocês para responder as perguntas e para a gente conversar um pouquinho. Muito obrigada. Lá. Bom, deixa eu ver aqui. Nossa, deve estar todo mundo frouxo, né, gente? Bom, deixa eu ver aqui. Eu não estou vendo o chat, mas enviaram algumas perguntas aqui para mim. O Edson colocou assim que como trabalhar toda a burocracia do dia a dia, né? A sobrecarga de trabalho, com pouca mão de obra e tudo mais, e como implementar isso, fazer isso tudo aí e com poucos profissionais e com, enfim. Gente, é o seguinte, nós temos que entender que a sistematização, ela vem para apoiar, ela não vem para dificultar, não. Se o profissional, né, a equipe está sentindo, o enfermeiro, que está dificultando, que é burocracia, que é mais papel, não sei o quê, alguma coisa está errada. Porque vocês viram que a SAI, o processo de enfermagem sustentado com referencial, os processos, eles vêm para organizar. E eles vêm, tá tocando aqui, eles possibilitam essa organização e o cuidar do enfermeiro, né, do paciente. E se isso está gerando, é uma sobrecarga, é mais papel, vocês viram que alguma coisa está errada. Porque é possível, tantos serviços fazem, nós já fizemos tantas vezes e dessa forma, sabe, Edson? Com equipes pequenas
e a gente tem que lembrar que nós não somos sozinhos. Então, por exemplo, eu estou lá num plantão, eu vou falar aqui as nossas realidades, por exemplo, de UTI, em que eu estou lá com 20 leitos de paciente intensivo, estou lá no plantão noturno. Olha, se naquele plantão noturno eu conseguir avaliar e aplicar o processo de enfermagem, fazer isso tudo aí que a gente citou, obviamente, lembrando que nós temos sistemas de informática, né, de informação, que podem nos apoiar, mas lembrando, software, isso que seja, que não possibilita inserção de pensamento crítico, ou seja, de dados do enfermeiro, que vem tudo pronto, está errado. Ali, né, você está engessando o seu conhecimento, né? Mas, obviamente, que nos ajudam na agilidade do dia a dia, né? Mas, então, eu estava falando, a gente, né, durante muitos anos aí, eu trabalhei 19 anos ininterruptos em terapia intensiva, com o processo de enfermagem implantado, a SAI implantada, conseguimos ser pioneiros no serviço em Belo Horizonte, né? Isso há alguns anos atrás, na verdade no ano 2000, e depois daí já foram vários serviços sistematizados em que a gente apoiou, e realmente tem essa questão sim, que a gente precisa ser com seus gestores e com as equipes ali de trabalho, alinhar qual vai ser a melhor forma, como é que vocês vão gerenciar aquele cuidado ali daqueles pacientes ao longo das 24 horas de plantão. Ah, vocês vão fazer como? Olha, vocês são 5 enfermeiros, um de manhã, um à tarde, 2 à noite, ou 2 de manhã, enfim, para aquela unidade. Então, vocês vão definir como que serão os cuidados ali, o processo de enfermagem. Já o da manhã vai priorizar um paciente que estiver mais instável, da tarde 2, enfim. Sabe? É dessa forma, de forma que em 24 horas todos os pacientes vão ser assistidos. Então, você não precisa, você, enfermeiro, da noite, com 10 leitos de paciente grave, examinar os 10 e aplicar o processo de enfermagem nos 10, né? Nessa amplitude aí. Mas lembrando que se você fizer em 2 e o da manhã fez também, o da tarde fez, então ali naquele contexto vocês já conseguiram. Isso, gente, é um caminhar e vocês vão percebendo que ao longo da semana, dos dias, os demais pacientes que não foram vistos vão sendo vistos, né? Tudo é questão de priorizar. O que não pode é deixar de fazer. Ah, é porque é muito difícil, Ana, tem muito paciente, eles estão tudo grave demais. Ah, então se eu não posso fazer isso aqui tudo, eu não vou fazer nada. Não, de forma alguma. Vocês vão observando também que isso vai facilitando ao longo do dia o trabalho do enfermeiro, né? Esses pacientes que estavam tão graves aí, eles vão deixando de ser tão graves a partir da prescrição que a gente vai realizando para os nossos enfermeiros, para os nossos pacientes. Gente, a Camila Santana, obrigada Camila, mandou uma pergunta aqui, falando assim, Ana, você abordou a taxonomia Nanda, eu queria saber a respeito da CIP, por que ela não é tão aplicada e tal. Bom, Camila, muito obrigada aí pela pergunta. Camila, eu não abordei a CIP porque anteriormente aqui na PGE, a professora Poli, que é uma craque, até mandar um beijão para ela aqui e para os demais colegas que fizeram apresentações aqui, a minha amiga, minha comadre, minha parceira de vida, a Meire Chucre, a Catiúcia Barros, minha eterna acadêmica também palestrou aqui, o professor Diego Araújo, um craque, e daqui uns dias vocês vão ter a Lorena também, Campos, que é um espetáculo, mandar um beijo para todo mundo, e o Dani também falou da primeira fase. Então, como a professora Poli já havia citado a CIP, e a CIP nós temos que lembrar, ela é uma taxonomia em construção, né? Então, eu me ative aqui, a Ananda, por ela já estar mais sedimentada, ter mais de 30 anos e ela ter o rigor metodológico científico muito grande, tá? Foi por esse motivo, Camila. Roberta Vasconcelos, Ana, diagnósticos de risco tem apenas fatores relacionados? Roberta, diagnóstico de risco, ele tem fatores de risco, ele não tem fatores relacionados, porque fatores relacionados são fatores causais, né? São etiologia de problema. E o diagnóstico de risco, o paciente ainda não tem o problema instalado, ele tem a vulnerabilidade para
desenvolver aquele problema. Então, ele tem fatores de risco. Pode ser mais de um fator ou fatores de risco. Tá bem? Então, é o título e o fator de risco. E, sim, a expressão que liga é evidenciado por, tá? E você está perguntando aqui por que é o evidenciado por, porque é fator de risco. E, realmente, até que foi boa a sua pergunta, acho que agora eu estou entendendo o que você quis dizer, por que não é igual antigamente relacionado a, né? Bom, na última atualização, os membros da ANANDA, né, em debate lá em plenárias e tal, eles acharam mais viável. Isso aí também é uma questão de semântica, né? Eles acharam viável essa expressão evidenciado por, ela gera dúvida, eu concordo contigo, né? Tem essa dúvida, evidenciado é porque já está ali instalado, ao invés de relacionado, justamente para evitar essa confusão de relacionado a, que é usado no diagnóstico foco no problema, e dá a entender que é uma etiologia, ou seja, uma condição que já está instalada. É isso. Bom, deixa eu ver se tem mais. Eu acho que não tem, né, Samuel? O Samuel de ter passado do horário, estou até com vergonha. Não, de forma alguma. Foi maravilhoso, viu, professora? Muito Era obrigado muito pelo assim. conteúdo. Tenho certeza que a turma gostou bastante. Já vi vários feedbacks aqui, tá? Parabéns, fiquei muito feliz aí pelo conteúdo, né? Super esclarecedor, né? E um tema passado de forma muito tranquila, então, assim, fácil de entendimento. Foi show de bola. Parabéns aí para você. Vou passar os recadinhos, depois abro para as considerações finais para você poder falar. Pessoal, só relembrando vocês, para quem entrou depois no Web Learning, né? Quem ainda não conhece o PGE, Enfermagem de Valor, nós somos um instituto exclusivo para a área da enfermagem, né? Trazendo conteúdo exclusivo. Além disso, realizamos cursos e especializações na área. Se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a instituição, conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho na área da enfermagem, você vai acessar www.pós-graduaçãoenfermagem.com.br. E aí eu quero reforçar com vocês que teremos um sorteio, um super sorteio, né? E aí até agraciado pelo um livro sensacional, né? Que é o SAI, Sistematização da Assistência em Enfermagem. Nós vamos sortear algumas unidades e esse sorteio vai ser realizado via Instagram. O link está logo ao chat. Então, saindo daqui, após as considerações finais da professora, saindo daqui, você se direciona ao nosso Instagram para acompanhar o sorteio e cruzar os dedos para poder ganhar. Com certeza, eu espero que vocês aproveitem. Já tivemos vários ganhadores de outros livros aí, e a gente tem esse costume, né, de realizar sorteios e benefícios, tanto em pós-graduação também, quem já conhece, né, já sabe. Os links também, importante, pessoal, quem não preencheu ainda a lista de frequência, aproveite e faça o preenchimento para que você receba o certificado ao final do curso, né? Nós vamos enviar esse certificado até amanhã. Então, aproveite esse tempo, faz o seu cadastro na lista de frequência e logo mais encontraremos no Instagram, tá? Para fazer o sorteio. Deixa eu ver se eu estou lembrando de mais algum detalhe aqui. Como diz o Daniel, né? A colinha. Estou aqui nela. Link de interesse, pessoal. Quem tiver interesse também em conhecer um pouco mais sobre as especializações do PGE, Enfermagem de Valor, pode acessar o portal, mas tem também o nosso link de interesse, onde o nosso consultor vai entrar em contato com você para passar mais detalhes. O nosso início, nós vamos ter aulas iniciando agora no dia 29, no sábado. Então, se você quer garantir a sua vaga, quer iniciar, ainda dá tempo. Aproveite, preencha o link de interesse na pós-graduação, que nosso consultor vai entrar em contato com você. Professora Ana Maria, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Quero agora abrir para as suas considerações finais, para a gente seguir logo ao Instagram. Bom, Samuel, quero agradecer demais você, o Daniel, muito obrigado pela oportunidade, tá? Eu estou à disposição e quero agradecer demais as pessoas que estão aí, né? Nossa, deve estar todo mundo morto, cansado. Muito obrigada aí pela audiência. Eu estou à disposição, gente. O meu Instagram, vocês viram aí nos slides, @prof.anamariapinheiro.
pode entrar lá, quem tiver dúvida. Eu vi que tiveram mais algumas perguntas aí. Agora eu consegui ver o chat aqui. Pode entrar lá, a gente troca ideia, conversa, tá bem? E eu quero ler para vocês uma frase de uma poetisa que eu amo, a Gabriela Mistral. Ela fala assim: onde houver uma árvore para plantar, planta-a tu. Onde houver um erro para emendar, emenda-o tu. Onde houver um esforço que todos fogem, falo tu. Sê tu aquele que afasta as pedras do caminho. Por que eu estou falando essa frase? Muitas vezes a gente vê assim, né, os recém-formados, né, às vezes colegas falam: nossa, Ana, olha, eu queria tanto fazer isso, mas olha, onde eu trabalho, ninguém, eu falo ensaio, o povo quer me matar, e ninguém entende a importância, acha que é papelada, que é mais trabalho, para que isso, não sei o que e tal. Gente, quando a gente utiliza um método científico para o nosso fazer, a gente não sabe trabalhar de outra forma. Então, me dá uma alegria muito grande quando eu escuto alunos, colegas falando assim: Ana Maria, do hospital tal, esses hospitais grandes, com 600 leitos, hospitais de grande porte, com mais de 100 enfermeiros, eles falam assim: eu sou o único, mas eu não sei fazer de outra forma. E é assim que tem que ser, gente. Olha, se não tem ninguém, se ninguém te apoia, faz você, aplica você o processo de enfermagem. Ser tu o que vai afastar as pedras do caminho. Por quê? Porque isso aí começa a gerar cobrança nos demais. Todo mundo vê. Médico vê, técnico de enfermagem, a equipe vê e fala: ué, mas por que o fulano faz e o restante não faz? E aí, gente, a pessoa começa a se tocar. Né? E aquilo começa, aquela prática começa a contagiar todo mundo, né? E é isso, então. Eu queria agradecer, eu não vou me estender mais pelo adiantar das horas. Muito obrigada, um grande abraço. Obrigada, Dani. Um beijo para todo mundo.